Olha, a história de Adão e Eva todo mundo conhece, né? Aquela coisa trágica da perda do paraíso. Mas e se essa perda toda não for bem uma tragédia? E se, na verdade, for um passo planejado? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos explorar uma interpretação fascinante que, olha, vira essa história de ponta cabeça, tudo com base numa perspectiva bem única das escrituras. A narrativa que a gente sempre ouve é essa, de perda total. Eles desobedeceram, né? E aí foram expulsos daquele paraíso. O resultado? A humanidade inteira foi meio que sentenciada a sofrimento, a ficar separada de Deus. É uma história que já começa com uma falha, um erro que parece trágico. Mas e se a gente pensar diferente? E se essa saída do Jardim do Éden não foi um ponto final, mas sim um ponto de partida? A fonte que a gente está analisando hoje sugere exatamente isso, que a queda não foi um erro, um acidente de percurso, mas sim um passo essencial. Uma parte de um plano muito maior. E olha só, bem mais esperançoso. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai revisitar essa visão mais tradicional, a do paraíso perdido. Depois, vamos mergulhar de cabeça na ideia da queda como um passo necessário, para entender por que a escolha e a oposição são tão importantes. E para fechar, a gente vai ver como redenção em Cristo amarra todas essas pontas e o que isso tudo significa para a nossa vida. Bora lá então. Para começar, vamos falar daquela versão da história que está mais presente na nossa cultura. Aquela ideia de que Adão e Eva perderam um estado de perfeição e, no processo, acabaram arrastando todo mundo junto. Pois é, nessa visão, as consequências são só coisa ruim. Expulsão, separação de Deus, dor, tristeza, morte. Parece bem desolador, né? É como se fosse o momento exato em que a perfeição se quebrou e, a partir daí, a humanidade começou aquela longa e sofrida jornada. Ok, agora vamos virar essa ideia completamente de cabeça para baixo. A perspectiva que a gente está explorando aqui hoje não enxerga a queda como um desastre. Pelo contrário, vê como uma etapa planejada, fundamental para o nosso crescimento. Um passo para frente e não para trás. É uma mudança e tanto. Olha, o contraste é gritante. Onde a gente viu uma tragédia, agora surge uma oportunidade. Onde parecia ter uma punição, a gente começa a ver progresso. E o que parecia ser o fim de tudo foi, na verdade, o comecinho da jornada humana, uma jornada em direção a algo ainda maior que o próprio Jardim do Éden. E o mais incrível é que isso não é só uma interpretação moderna, não. O texto de Moisés diz que Adão e Eva, eles mesmos, as pessoas que passaram por isso, não ficaram se lamentando. Eles se alegraram. É isso mesmo, se alegraram. Eles entenderam que aquela escolha abriu uma porta para a redenção e para um tipo de alegria que simplesmente seria impossível de sentir lá dentro dos muros do jardim. Mas por quê? Fica a pergunta, né? Por que uma escolha com consequências tão difíceis seria necessária? A resposta, segundo essa perspectiva, está em três pilares que estão totalmente conectados: escolha, oposição e crescimento. Então, o conceito central aqui é o tal do arbítrio. A fonte explica que o objetivo de Deus não é ter filhos que só fazem o que é certo porque, bom, não tem outra opção. O objetivo é ter filhos que escolhem fazer o certo. E para poder escolher de verdade, a gente precisa ter opções. Faz sentido? E isso já nos leva para uma questão fundamental. Para uma escolha ser de verdade, tem que existir oposição. Pensa bem, não dá para escolher o bem se não existe alternativa do mal. Não dá para escolher a alegria se a gente não conhece a tristeza. O Jardim do Éden, naquela perfeição toda, simplesmente não tinha essa oposição. As escrituras de Moisés mostram bem esse contraste entre dois planos. De um lado, o plano de Satanás, forçar todo mundo a obedecer, mas o preço era tirar o poder de escolha, tirar a oposição. Do outro lado, o plano de Deus, que era proteger a nossa capacidade de escolher, porque ele entendia que é justamente enfrentando a oposição que a gente cresce e se torna mais parecido com ele. Ok, tudo bem, mas um mundo com dor, com oposição, com morte, ainda parece meio assustador, né? Como que isso pode virar algo alegre? É aqui que a peça final, e a mais crucial de todas, entra em cena: a promessa de redenção por meio de Jesus Cristo. E a solução é, perfeitamente simétrica. Para cada consequência negativa da queda, a expiação de Cristo oferece uma resposta divina. Pensa comigo. Para a separação espiritual, a gente tem a reunião com Deus. Para a morte física, a ressurreição. E para o sofrimento e para a dificuldade, a força e o consolo que ele oferece. É um encaixe perfeito. Então, o ponto crucial é esse.
com a redenção no horizonte, a experiência da vida mortal deixa de ser uma sentença, uma punição e se transforma numa escola de crescimento. É quase um campo de treinamento, sabe? Projetado para nos refinar, para nos preparar para uma glória que Adão e Eva nunca poderiam ter alcançado lá no Éden. E entender esse plano maior também muda o jeito que a gente lê as Escrituras. Vamos dar uma olhada em como essa perspectiva joga uma luz totalmente nova sobre uma passagem que historicamente foi muito mal interpretada e que tem implicações bem diretas para a nossa vida hoje. Essa frase aí de Gênesis, ela já foi usada para justificar muita coisa, sabe? Relações desiguais, até mesmo abusivas. E olhando assim, parece que contradiz totalmente a ideia de um plano divino, de um plano de amor. Só que a fonte que estamos vendo esclarece que a interpretação profética moderna rejeita completamente qualquer ideia de domínio injusto. Pelo contrário, o ensinamento hoje é que marido e mulher devem se ver como parceiros iguais. A palavra dominar nesse contexto é reinterpretada como parte de uma parceria justa e de muito respeito. E essa parceria não fica só na teoria, ela se mostra em ações bem concretas. Um marido justo, de acordo com a fonte, não domina, ele serve. Ele é alguém que reconhece os próprios erros e busca perdão, que é rápido para elogiar, que trata a esposa com o máximo respeito e que considera as preferências da família. Isso muda completamente a dinâmica familiar, né? Deixa tudo alinhado com aquele propósito maior de crescimento mútuo. No fim das contas, a grande sacada é essa. Quando a gente começa a ver a queda como um passo necessário, a nossa visão da vida toda muda. As dificuldades, as provações, os nossos erros, eles deixam de ser sinais de que a gente está sendo punido. Eles passam a ser parte do currículo. São as oportunidades que a gente recebeu para aprender, para crescer e para conscientemente escolher o bem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar um pouco. Se a grande queda de Adão e Eva foi, na verdade, um passo para cima, que quedas nas nossas próprias vidas, aqueles fracassos, os desafios, os momentos mais difíceis, podem ser, na verdade, os degraus que a gente precisa para alcançar nosso próprio crescimento e nossa redenção?